Aleluia. Nosso primeiro culto às 9 da manhã. E depois vamos ter os das 11 e às 18 horas. E nós nos alegramos com o avanço da Igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Antes de entrar na palavra, para mim hoje é uma manhã, já é especial por estar com o Senhor. Mas ela também se tornou, abrilhantou ainda mais por conta da vida de um casal de pastores que na igreja, em outro ministério onde nós servíamos, né, foi o meu primeiro pastor, pastora Madalena, pastor Newton Paiva, foi ele que apresentou a Sarinha ao Senhor. E hoje a Sara está com 14 anos, estava falando para ele, sua neta cresceu. Né? E foi assim um tempo glorioso. Eu costumo dizer, né, para as pessoas que Deus ele não colocou pessoas no meu caminho, no caminho da minha família, Ele colocou anjos que nos ajudaram, nos lançaram para cumprir o chamado e o propósito do Senhor. Né? Então, sou muito grato a Deus pela vida de vocês, viu, pastor? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para a palavra? Aleluia. Você veio para receber a instrução e estratégia do Senhor? Então pega a palavra de Deus, abra comigo em Isaías 46. Nós temos aprendido que estratégia, o significado é o plano, né? O plano para você alcançar um alvo, para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Amém? As estratégias, ela está na palavra do Senhor, eu creio que nós vamos ser poderosamente abençoados por essa palavra, em nome de Jesus. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu vou também. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 46, versículo de número 10, diz assim. Eu vou ler o 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Aleluia. O Deus que nós servimos, amados, Ele é o Deus que anuncia o fim desde o princípio. Ele já esteve no teu futuro e no meu futuro. Aleluia. E o nosso futuro em Deus já está garantido, já está guardado, já está tudo pronto, já está tudo feito, já está tudo preparado. Agora algumas coisas precisam ser ativadas no nosso coração para que nós venhamos chegar naquilo que Deus ele tem como propósito para nós. Nós sabemos, né, que pela palavra do Senhor, Jeremias 29, 11, ali o Senhor ele fala, eu é quem sei que planos, que pensamentos tenho ao vosso respeito, planos de paz, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim proveitoso, um futuro, aleluia. Você tem futuro em Deus, irmão. Aquela frase que a pessoa, seu casamento não tem futuro. Você tem um futuro em Deus. O teu casamento, a tua família, a tua vida tem futuro no Senhor. Aleluia. E é um futuro glorioso. Amém? Porque você tem um pai que ele cuida e ele vela pela tua vida. E ele vela pela palavra dele. Como diz Jeremias 1,12. Eis que eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Aleluia, glória a Deus. Agora eu quero que você avance comigo em Isaías 48, versículo 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Aleluia. Deus ele nunca vai te dar uma informação, ele nunca vai te dar uma instrução que não seja útil.
E a própria palavra de Deus, em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a escritura inspirada é proveitosa para instruir, para corrigir, né? Para nos ensinar o homem de Deus, a pessoa, o ser humano, homem e mulher de Deus, em toda boa obra, para que você tenha instrução. Então veja só, amados, por que muitas pessoas não estão ali fluindo dentro da estratégia, do plano do Senhor? Porque falta a sabedoria. Diga, eu preciso de sabedoria. Porque veja só, amado, que sabedoria não é a sabedoria que ela vem por você estudar em uma escola. Essa sabedoria que nós vamos falar hoje, não é uma sabedoria que você recebe pelos 5 sentidos, pelo conhecimento natural, que você vai para a escola, você vai para a universidade, você faz um curso profissionalizante. Não é essa sabedoria que o Senhor ele está falando, que nós vamos falar nessa manhã. É a sabedoria do Senhor, porque existe uma sabedoria que é espiritual, aonde a palavra do Senhor ela diz em Provérbios capítulo 1 versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Aleluia! Porque a sabedoria natural, a sabedoria que você tem ali, o conhecimento que você adquire numa escola, ela é a sabedoria do homem natural. E veja só, eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios 2,14. Aleluia! Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 14. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, o que é o homem natural? É aquela pessoa que ainda ela não se rendeu ao Evangelho de Cristo, ou ela já até nasceu de novo, mas ainda ela permanece na primeira infância, não está desenvolvendo sua vida espiritual. E nessa manhã o Senhor quer ativar um crescimento espiritual na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Porque aqui nós vamos ver também que Tiago, capítulo 3, ele vai fazer uma dissensão, ele vai trazer uma diferença entre a sabedoria que é terrena, natural, e a sabedoria divina. Tiago capítulo 3. Aleluia. Deus é bom. Oh glória. Aleluia. Capítulo 3, versículo de número 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Veja só que ele está, Tiago, você pega o capítulo 1, você vê que ele está ministrando essa carta para a igreja, amém? Então veja só, ele está falando acerca dessa sabedoria que não é a que vem de Deus, é diabólica, é terrena, é aquela sabedoria que tem inveja, que tem um desejo de se autopromover, quando na verdade a sabedoria que vem do alto, ele vai dizer aqui no versículo 17,
mas a sabedoria que vem do alto. Aleluia. Primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Aleluia! Esta é a sabedoria que Deus ele tem reservado para mim e para a tua vida, para que você viva o melhor de Deus nessa terra. Nós precisamos dessa sabedoria, porque você sabia que a ciência natural, como diz aqui em 1 Coríntios 8, versículo 1, que a ciência ela incha, mas o amor ele edifica. Aleluia! E o que diz a palavra? Quando fala o amor edifica, aí eu me lembro que 1 João capítulo 4, versículo 8 diz que Deus ele é amor. Então Deus, a sabedoria que vem de Deus, ela não vai trazer inveja, ela não vai trazer prepotência, ela não vai trazer soberba, nem arrogância, ela vai trazer o crescimento saudável no corpo de Cristo, porque Ele é maior. Ele é maior, Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor, Ele é digno de toda honra, toda glória seja dada ao único e soberano, grandioso, Rei dos reis, maravilhoso, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Alfa e Ômega, a raiz de Jessé, a estrela da manhã. Aleluia! Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, essa sabedoria, amado, que precisa ser ativado na minha e na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Veja só, amados, e essa sabedoria ela está disponível para mim e para você. Aleluia, Deus não separou não, esses aqui eu vou dar mais para ele, porque eles são meus prediletos. Não, amado, diante de Deus, a régua de Deus é igual, somos todos filhos. Aleluia, você tem a unção, e eu vou te mostrar na palavra que você já tem a sabedoria. Aleluia, veja só aqui em Efésios, aleluia, Efésios capítulo 1, aqui uma oração que Paulo ele está fazendo à igreja de Éfeso, e essa oração foi uma oração inspirada pelo Espírito de Deus, que estava dentro e operando sobre a vida de Paulo. Então eu posso tomar essa oração para a minha vida também. Amém? Veja só aqui no versículo 16. Não cesso, Efésios capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais, diga assim, Ele quer que você saiba, qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Diga, está falando comigo. Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia! Você pode se identificar dentro desta oração. Aleluia! Você pode começar a orar ao Senhor essa passagem.
Orar. Senhor, eu oro para que o Senhor me conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, para que eu conheça qual é a soberana graça da minha vocação, quais as riquezas da sua glória, qual a sobreexcelente grandeza do seu poder, que operou em Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e colocou ele acima de todo principado, potestade, e ele deu à igreja, ele colocou o domínio sobre os seus pés. E você sabia que igreja não é a quatro paredes, mas quando você nasceu de novo, o Espírito de Cristo veio habitar dentro de você, e você é templo e morada do Espírito de Deus. E a maior manifestação do poder de Deus foi na ressurreição de Jesus, amado. E esse poder hoje está disponível para quem? Está disponível para duas pessoas, uma sou eu, cadê a outra? Aleluia! O que falta então? A consciência dessa verdade. Andarmos conscientes dessa realidade na nossa vida. Então você vê que ele pede para o Senhor abrir os olhos do entendimento. E você sabia que a entrada da palavra, a exposição das palavras do Senhor, ela dá sabedoria e entendimento ao simples. Então não é ao soberbo, não é ao arrogante, mas é ao simples. Aleluia. Quando fala de simples, está falando aquele que tem um coração prostrado diante da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz em Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Porque o Senhor, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça, ele dá graça, ele dá graça, ele dá graça aos humildes. Aleluia! Meu Deus do céu. Aleluia, glória a Deus. Então, amado, lá no Salmo 119, versículo 130, fala essa verdade, que a exposição da palavra, a entrada da palavra, traz luz e dá entendimento aos simples. Então, Jesus mesmo, ele declarou, né? João 8:12, ele diz, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, não andará ignorante, não andará sem o conhecimento, sem a iluminação, sem a revelação, sem a sabedoria que vem do alto. Aleluia! Porque essa sabedoria é do coração. Aleluia! Veja só Provérbios. Glória a Deus. Provérbios capítulo 2. Aleluia. Vou ler a partir do versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então a sabedoria vem do Senhor. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas ou o caminho do juízo, e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e retidão ou equidade e todas as boas veredas. Versículo 10. Porque a sabedoria entrará na sua mente. Está falando o que aí? No teu coração. E você sabe que nós somos um espírito, que possuímos uma alma e que habitamos dentro de um corpo. Amém? Então nosso verdadeiro eu é o nosso espírito, é o homem coberto no coração. Quando a Bíblia fala do coração, está falando do espírito. Ah, mas espírito e alma não é a mesma coisa? Não. E a palavra de Deus, ela é muito fiel e verdadeira para nos esclarecer esse fato. Hebreus 4:12 diz que
A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, a qual penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. Pensamento está ligado à alma, está ligado à mente, intelecto, vontade, e ele divide pensamentos e o coração. Aleluia! Então, se fosse a mesma coisa, a Bíblia não ia falar isso. Amém? E também, 1 Tessalonicenses 5, 23, fala que Deus, ele nos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então, não é a mesma coisa. Amém? Então, a sabedoria, ele dá no teu coração, entrará no teu espírito. E quando você tem sabedoria, amado, você tem acesso aos pensamentos do Pai. Pastor, é muito forte isso, é mesmo. Veja só aqui, Isaías 55. Aleluia. Isaías 55. Versículo de número 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Ah, mas pastor, aqui está falando que os meus pensamentos não é, e o Senhor está falando que os pensamentos dele não é igual ao nosso. Tem certeza que ele está falando que é igual o nosso, filhos de Deus? Por isso, amado, que nós temos aprendido através, da vida do pastor Francisco e Teresa, sempre que você vai olhar para a palavra, olha o contexto, olha o que vem antes, olha o que vem depois, para você entender o que o Senhor está falando. Olha para quem Isaías está falando aqui, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Está falando para quem? Aquele que está na impiedade. Está falando porque às vezes a pessoa, ela está num caminho de destruição, aonde ela fala, eu já cheguei tão longe, que o Senhor não pode mais mudar a minha situação. Mas uma prova que Ele pode mudar a tua situação, é você estar aqui nessa manhã ouvindo essa palavra. Uma prova que Ele pode mudar a tua situação, é esse que vos prega nessa manhã. E eu tenho certeza que se cada um aqui tiver a oportunidade para contar de onde o Senhor tirou, aleluia. Então, amado, Ele está falando acerca do ímpio. Mas só que em Cristo, você sabe que você se tornou a justiça de Deus. Você parece que não está acreditando, não. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele quem? Jesus, fôssemos feito justiça de Deus, aleluia, glória a Deus. Você nasceu de novo, amado. Quando você nasceu de novo, foi mais rápido que miojo, que ainda demora 3 minutos. Quando você confessou com a tua boca, crendo com teu coração, Jesus Cristo como Senhor, crendo que Ele morreu na cruz pelo meu e pelo teu pecado, mas que Deus o ressuscitou, e Ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, você é salvo, você foi justificado, aleluia. Então assuma o teu lugar em Cristo, porque quando você nasceu de novo, uma pessoa maravilhosa veio habitar dentro de você. Ele não veio fazer uma visita,
Porque alguém que vai fazer uma visita, eu já citei esse exemplo, mas é bom ouvir, né? Mais vezes. Quem vai fazer uma visita a um lugar, vai passar uns 7 dias, ele não vai levar muita bagagem, ele vai levar somente o necessário para passar aqueles 7 dias. Concorda? Agora, se você vai morar num lugar, você não vai poder levar somente algumas coisas, móveis, roupas, não. Você vai ter que levar tudo. Vai ter que levar tudo. Então veja só, o Espírito Santo, ele não veio passar uma temporada dentro de você. Ele não veio passar uma semana, ele veio habitar dentro de você para toda a eternidade. Aleluia! Ele veio morar, então se ele veio morar, ele trouxe tudo do céu e introduziu dentro do teu coração. Aleluia! Primeira carta aos Coríntios. Deus é bom, aleluia. Aleluia. Deus é maravilhoso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. Diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu. Melhor, quero ler aqui o versículo 2, é o mesmo capítulo. Melhor ainda, o versículo 1. Melhor ainda, vamos ler a carta de Coríntios. Não, brincadeira. Versículo 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, cheia do quê? Mas em demonstração do Espírito e de poder, aleluia! Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Todavia, falemos sabedoria entre os perfeitos, aqui está falando maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, ou seja, que se reduzem a nada. Diante de Deus, a sabedoria do homem não vai mover no espírito. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí muitos param aqui, né? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, aleluia. Mas o versículo 10 continua, é a continuação do 9. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina,
comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aí vem o versículo que nós já lemos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, o que tem a sabedoria do alto, que tem o Espírito de Deus, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós, diga nós, temos a mente de Cristo. Você tem a sabedoria, a mente do Espírito dentro de você. Aleluia! E para encerrarmos aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 28, diz assim: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Você pode se alegrar, mano? Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós, diga, para mim, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Oh, aleluia! Como diria o pastor Francisco, oh, happy day. Aleluia! Então, amado, essa sabedoria, ela já está disponível para você. Você que já nasceu de novo em Cristo Jesus. Ou se você, pastor, eu ainda não confessei a Cristo, hoje é a oportunidade. Peço para os amados se colocar em pé, a equipe de música. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então, se você ainda não confessou a Cristo como Senhor da tua vida, essa sabedoria, ela é para você, mas você ainda não está acessando, porque o primeiro passo para alguém acessar essa sabedoria sobrenatural, essa sabedoria que vem do alto, é entregar a vida para Jesus. Amém? Porque aí a pessoa, ela nasce de novo e ela já se torna automaticamente um integrante da família de Deus. Então esse não é o momento de você olhar pelo que você fez ou deixou de fazer. Esse é o momento de você tomar uma decisão. O teu passado você não pode mudar, eu não posso mudar, mas você pode mudar o teu futuro. Você não entendeu? Você pode mudar o teu futuro. Depende da decisão que nós tomamos hoje. Aleluia. Então, se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, pastor, eu não confessei, eu quero confessar ao Senhor, como meu Salvador, em nome de Jesus. Aleluia. Erga a tua mão bem alto, você que ainda não confessou, e que deseja fazer isso nessa manhã. Aleluia. Se você diz, pastor, eu me afastei, eu até fiz uma aliança com Deus, mas eu acabei me afastando do caminho do Senhor. Quem sabe o inimigo está oprimindo a tua mente e te enchendo de condenação, mas quando você nasceu de novo, você se tornou filho. Você sabia que não existe ex-filho? Uma mãe, ela pode não concordar com o que o filho fez, e ele está atrás de uma grade, pelos feitos dele. Ela não concorda com o erro que ele cometeu, mas você concorda comigo que essa mãe não deixa de amar aquele filho? Por que você acha que Deus deixou de te amar? Deus, ele não deixou de te amar. Não é que isso é uma abertura para você pecar, mas só que você sabia que quando você peca, você tem um advogado perante o Pai, que se você confessar com arrependimento, não com remorso, mas com arrependimento, você confessar o teu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça.